Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vim aqui mais uma vez agradecer a todos os irmãos que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm gostado, louvado seja Deus, que têm se inscrito no nosso canal. Louvado seja Deus, eu quero dizer a todos, sejam bem-vindos. Você que tem nos acompanhado pelo Instagram, louvado seja Deus, pelo YouTube, louvado seja Deus, e pelo, glória a Deus, o Facebook. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês e continuo, louvado seja Deus, orando, por todos vocês, para que Deus venha trazer, louvado seja Deus, através desses estudos, o conhecimento melhor para todos vocês, amém? Nós vamos dar início aqui a mais um estudo escatológico para a glória do nosso Deus. Maravilha, louvado seja Deus. Escatologia, glória a Deus, Deus revela o futuro, glória a Deus. Muito bem, mas vamos para a Bíblia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu estive comentando nos nossos estudos escatológicos sobre a rejeição do povo de Israel. Olha aí, porque o juízo sobre Israel. Observamos que as 70 semanas de Daniel não é para a igreja. Então, a igreja não poderá, baseado nas escrituras sagradas, passar pela grande tribulação. A grande tribulação é um período de angústia, um período da angústia de Jacó. Deus disse para Daniel, louvado seja Deus, que louvado 70 semanas de Daniel corresponde ao seu povo Daniel, a sua cidade santa, Jerusalém. Então, tá bem certo, Louvado seja Deus, não é a igreja. Muito bem. A igreja, ela nasceu muito depois do Império Romano. Aleluia. A igreja cristã, ela nasceu após a morte de Jesus Cristo. Aí os cristãos, louvado seja Deus, glória a Jesus, foram chamados, foram reconhecidos de cristão, porque seguem a Cristo, os seus passos, os seus feitos. Em nós corre o sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá. Porque a ira de Deus sobre Israel. Aleluia. Porque eles rejeitaram, os judeus, o povo de Israel, rejeitaram o Deus Pai. 1 Samuel, capítulo de número 8, verso 7. Deus falando para Samuel, profeta, disse: ouve o povo, versículo 7. Eles não rejeitam a ti, Samuel. Eles rejeitam a mim e não querem que eu reine sobre eles. Está aí a rejeição do povo de Israel. Rejeitaram ou não rejeitaram? Está escrito aí. Eles queriam que o homem viesse governá-lo
Glória a Deus. Muito bem. Capítulo de número 23, verso 18 do Evangelho de Lucas, livro histórico de Lucas, né? Eles rejeitaram também o filho. Jesus está perante Pilatos, coroa de espinho, aquela veste, louvado seja Deus, de escarlate, todo cortado por causa das chicotadas, das chibatadas. Meu Deus, sofrido, passou pelo vitupério, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz a palavra de Deus. E ele perante Pilatos, louvado seja o nome santo do Senhor. Pilatos, olhando para Jesus e vendo que não via nele crime algum, Pilatos vai para, aleluia, a sacada do grande pátio, louvado seja Deus, e ali, louvado seja Deus, a multidão, a turba que estava agitada, louvado seja Deus, contra Jesus, o Cristo, louvado Salvador da humanidade, estava ali naquela expectativa. Pilatos disse assim: é necessário, nos dias de hoje, soltar um criminoso. Chamou Barrabás e disse: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? E eles disseram: solte Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Rejeitaram os judeus a Cristo ou não rejeitaram? 1 Samuel, capítulo 8, verso 7, não quiseram que Deus reinasse sobre eles. Agora, em Lucas 23, louvado seja Deus, 18, mandaram que crucificassem a Cristo. Louvado seja Deus, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, aleluia, 50, louvado seja Deus, 51, eu vou ler para vocês, louvado seja Deus, a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus. Vamos ler comigo para nossa meditação. Glória a Deus. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz, dizia Paulo, circuncisos de coração e ouvido, coração endurecido, duros. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como os vossos pais. Rejeitaram o Pai, rejeitaram o Filho e rejeitaram o Espírito Santo. Agora, por causa dessa rejeição, a ira de Deus se acende contra o seu povo. Povo de Israel, aleluia, glória a Deus. Muito bem, capítulo 9, de aos Romanos, antes de aos Coríntios, depois de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar, capítulo 9, verso 27, Isaías clamava acerca de Israel.
Ainda que os números dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes serão salvos. Deus vai salvar Israel. Israel será salvo, mas só os remanescentes. Está escrito: a revelação futura de Deus. Muito bem. Glória a Deus. Escatologia bíblica, Deus revela o futuro. Glória a Deus. Que maravilha. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui. Período da graça. A graça começa logo após a cruz. A graça começa na nova aliança. Jesus, no dia da ceia, a última ceia, aquela lá, louvado seja Deus, que logo após ele estava, louvado seja Deus, glória a Deus, foi apanhado, orando no monte, levado para a casa de Anás, de Caifás, louvado seja Deus, depois do julgamento. Glória a Deus, que eu acabei de citar quase aqui, que os judeus negaram a Jesus no livro de Lucas, louvado seja Deus, 23, 18. Muito bem. Glória a Deus. Então tá aí. Esse período é a dispensação da igreja, a nova aliança que foi feita, não é no sangue de bode, não é no sangue de ovelha, não é no sangue de carneiro, mas é no sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a nova aliança no meu sangue. Ele disse na Santa Ceia. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Essa dispensação, glória a Deus, o período da graça teve um início na descida do Espírito Santo, no dia do Pentecoste. Jesus, louvado seja Deus, na ascensão subindo ao céu. Louvado seja Deus, tinha aproximadamente 500 pessoas no monte. E viram quando Jesus foi levado ao céu, e Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A igreja é salva por intermédio do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos, de 1 a 47. Desde esse dia para cá, todos quanto aceitam a Cristo como Salvador são batizados em seu corpo, que é a igreja. Glória a Deus. Capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 13, Gálatas 3, 28, Efésios 2, 13, a dispensação da igreja terminará com o arrebatamento dela. Glória a Deus. Nós estamos na lacuna, nós estamos nesse período aonde as 60 semanas se cumpriram, glória a Deus, e houve um intervalo. E esse intervalo já dura 2000 anos. Estamos em 2000,
e 21 depois de Cristo. Muito bem. Esse espaço de tempo, essa lacuna, é chamada de dispensação, glória a Deus, da igreja. Dispensação da graça. Muito bem. Glória a Deus. E ela terminará com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, ou seja, a volta de Cristo para a noiva, glória a Deus, conforme os seguintes trechos: Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, todos os mortos em Cristo serão ressuscitados, os crentes verdadeiros e vivos serão transformados e transladados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. 1 Coríntios do versículo 1 Coríntios 15, do 20 a 24. 15, do 51 ao 57. São João, livro histórico de João, 5, 25 a 29. Louvado seja Deus. Muito bem. Glória a Deus. O arrebatamento da igreja se dará nessa dispensação. Glória a Deus. Igreja maravilhosa. Glória a Deus. A grande tribulação, ou seja, a 70ª semana de Daniel, também conhecida como o tempo da ira de Deus. A maior parte do livro do Apocalipse trata do período de tribulação. Muito bem, esse período de tribulação será abreviado. Por que será abreviado? Por causa dos escolhidos, por causa dos remanescentes, que serão salvos, né? Aonde nós lemos, louvado seja Deus, Romanos 9, 27. Louvado seja Deus. Muito bem, glória a Deus. Então esse tempo, esse período, louvado seja Deus, glória a Deus, da grande tribulação será abreviado. Glória a Deus. Do capítulo 6 ao capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos encontrar a grande tribulação acontecendo na terra. Muito bem. Mateus 24 e 21. Marcos 13, 24. Glória a Deus. Apocalipse 7, glória a Deus, 14, que fala sobre os judeus que vêm, glória a Deus, da grande tribulação, que, aleluia, se tornaram mártires da grande tribulação. Aqueles que não, louvado seja Deus, glória a Deus, negaram, louvado seja Deus, o reino do céu. A grande tribulação, isto, quando estiver acontecendo sobre a terra, louvado seja Deus, a igreja estará no tribunal de Cristo, sendo coroada. Depois do tribunal de Cristo, para as bodas do Cordeiro e a ceia do Cordeiro. Glória a Deus. E a igreja estará lá. Mas Israel estará aqui. Glória a Deus. Passando pela grande tribulação, porque depois do arrebatamento, novamente, começa a última semana, que é de 7 anos, 3 anos e meio. O anticristo, aquele animal do chifre pequeno,
Louvado seja Deus, que faz guerra contra a cidade santa, contra os santos, vence os santos. É por isso que eu estou dizendo aqui sobre os mártires que vão morrer, né? Louvado seja Deus, sem negar, louvado seja Deus, o reino do céu, sem negar a Cristo. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Então, durante esses 7 anos, o anticristo, que será 7 anos de castigo terrível, mas Deus abrevirá estes 7, aleluia, dias por causa dos eleitos. Glória a Deus. Marcos 13, 20. Os 7 anos são divididos em 2 partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Apocalipse 11, 2 e 3. A revelação do anticristo, logo após o arrebatamento da igreja, presta atenção, este homem chamado homem do pecado será revelado, será possuído completamente por Satanás e enganará muitos e chefiará uma confederação de 10 reinos. O Império Romano será revivificado. Ele é a besta que sai do mar. Daniel 7, 17 a 23. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Apocalipse 13, 1 a 8, 17, 8. Muito bem. Glória a Deus. Então nós observamos aí, glória a Jesus, que ele se manifestará e vai ser usado. Aleluia, glória a Deus. Completamente por Satanás. A Bíblia revela que sobre os sinais da vinda de Jesus. Primeiros sinais da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja. Quais são esses sinais? Glória a Deus. Incredulidade, pessoas que não creem, pessoas que estão, louvado seja Deus, deixaram de crer naquilo que criam, estão fazendo-se, apostatando-se da fé. Esses são os sinais. Desunião, glória a Deus, reino contra reino, louvado seja Deus, governo contra governo, é o que nós estamos vendo. Glória a Deus, muito bem. Existe alguém que diz que, não, alguém coloca a culpa no diabo, tudo é do diabo, mas irmãos, louvado seja Deus, eu falo isso com experiência própria. Louvado seja Deus, conheço um homem que estava numa evangelização. E na hora do culto, na evangelização, na praça, numa rua muito grande, casa de um lado, casa do outro, tinha um campo de futebol do outro lado, e aquela periferia maravilhosa, onde a igreja tem que estar pregando a palavra. Oh, glória! E os irmãos começaram a louvar a Deus, cantar os hinos da harpa, e o irmão lá tocava a guitarra, enfim, em praça pública. E de repente passou uma mulher zombando dos crentes. Sabe que
igual aquela mulher que adivinhava lá no capítulo 16 de Atos, verso 16, que Paulo expulsou o demônio dela, aquela mulher que tinha espírito de adivinhação. Alguém está dizendo que não existe o espírito de adivinhação e que ele não incorpora na vida das pessoas e que ele não usa as pessoas. Não acreditam mais, estão se apostatando da fé. Mas eu quero dizer para você que existe. E como eu dizia, este homem, louvado seja Deus, quando viu aquela mulher zombando, que passou para lá, aquilo deixou ele irado. E a mulher foi embora. E quando a mulher voltou, aquele homem parou o culto e chamou a mulher: a senhora, por favor, venha até aqui à minha presença. E ela veio e ele disse para ela: a senhora passou aqui zombando da igreja de Deus e ela ficou sem graça. E ele disse: fecha os olhos. Levantou a mão, a mulher caiu em praça pública. Da mesma maneira que aconteceu lá com Paulo, a mulher caiu possessa e ele expulsou o demônio, e aquele homem que eu estou dizendo expulsou o demônio da mulher, e a mulher ficou liberta e aceitou a Cristo como Salvador e pediu oração, porque era uma mulher que era doente, depressão e tantas outras enfermidades. Então, da mesma maneira, Satanás irá usar este homem completamente para perseguir, para destruir os santos em Jerusalém. Mas o Senhor virá. O Senhor virá rapidamente e salvará Israel. Aí manifesta-se as duas grandes testemunhas, que serão dois profetas especial escolhidos para testemunhar durante os primeiros 2 anos e meio da grande tribulação. Depois haverá também um período para os 144 mil, que são, glória a Deus, judeus, as testemunhas de Deus verdadeiros, povo de Israel, convertidos a Cristo, que pregarão o evangelho do reino durante o período da tribulação. O ministério deles será tão abençoado que haverá uma multidão de pessoas salvas na tribulação. Capítulo 7, verso 1 de Apocalipse. Depois que o homem da iniquidade, do pecado, se manifestar e romper aliança com Israel, 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, ele vai partir para cima de Israel. E aí o Senhor vem, a segunda vinda de Cristo em glória. Ele volta com a igreja, aleluia, para salvar Israel. Capítulo de número, louvado seja Deus, 14 de Zacarias, capítulo 2, 35 de Daniel, louvado seja Deus. Nós vamos encontrar, o Senhor aparecerá, louvado seja Deus, e Ele vai, glória a Jesus, glória a Deus, repartiu o seu despojo, glória a Deus, aleluia. E ali, louvado seja Deus, a Bíblia diz que o monte vai da oliveira se fende no meio, uma banda para o norte, outra banda para o sul, os pés de Jesus irá ficar aberto, glória a Deus, como o pastor em Israel abre as pernas e assobia para que
aleluia, as ovelhas, aleluia, que escuta a sua voz, venha e passa por debaixo das pernas, e ele vai contando uma por uma, e nós observamos na parábola das 100 ovelhas, que faltava uma, porque o pastor conhece as suas ovelhas e sabe quando está faltando alguma, e passava debaixo das pernas do pastor, porque ele é a porta, e ele salvará Israel, Israel será salvo para a glória de Deus, e reinará com Cristo durante os 1000 anos para a glória de Deus. Irmãos, que Deus te abençoa, que Deus continua falando melhor em cada coração. Deus abençoa vocês, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.